Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de Neurologia. Eu sou Larissa, médica neurologista. Hoje nós vamos explorar um tema muito curioso: como o cérebro processa e gera a criatividade. A criatividade é algo que todos nós valorizamos, seja para resolver problemas, inovar no trabalho, expressar nossas paixões artísticas. Mas você já parou para pensar como o nosso cérebro consegue criar essas ideias incríveis? Neste vídeo, vamos mergulhar na ciência por trás da criatividade. Vamos descobrir quais partes do cérebro são envolvidas no processo criativo e o que podemos fazer para estimular a própria criatividade. Então, se você está tão animado quanto eu para entender melhor sobre o assunto, sobre como o nosso cérebro funciona, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo sobre neurologia e saúde cerebral. A criatividade é uma habilidade incrível que nos permite gerar novas ideias, resolver problemas de maneira inovadora e pensar fora da caixa. É algo que todos nós, seres humanos, possuímos naturalmente em algum grau, que pode ser cultivado e desenvolvido ao longo da vida. Quando pensamos em criatividade, muitas vezes nos vem à mente imagens de grandes artistas, músicos ou escritores. Mas a verdade é que a criatividade vai muito além das artes. Ela está presente em todas as áreas da nossa vida, desde encontrar uma solução engenhosa para um problema no trabalho, até criar uma nova receita na cozinha. A criatividade é essencial para a inovação científica, para o avanço tecnológico, para a melhoria contínua dos processos em qualquer campo. E o mais interessante é que, embora possamos associar a criatividade a momentos de inspiração repentina, ela geralmente é o resultado de um processo complexo, multifacetado, que ocorre em nosso cérebro. Agora que já entendemos o que é a criatividade, como ela é importante para nossas vidas, vamos explorar partes do cérebro que tornam essa magia possível. A criatividade não é responsabilidade de uma única área do cérebro, mas de várias regiões que trabalham em conjunto. Vamos começar com a mais importante delas, o córtex pré-frontal. Essa área localizada na parte frontal do cérebro é fundamental para o planejamento, tomada de decisões e a resolução de problemas. É aqui que avaliamos ideias e escolhemos as melhores soluções. Outro protagonista na criatividade é o hemisfério direito. Embora seja um mito que apenas um hemisfério seja responsável pela criatividade, ele realmente tem um papel importante na criatividade visual e espacial, além de ajudar a síntese de novas ideias. Mas não podemos esquecer da rede modo padrão. Essa rede é ativada quando estamos em repouso, sonhando acordados ou refletindo. Ela é crucial para a imaginação e geração de ideias originais, funcionando como uma espécie de incubadora para os nossos pensamentos criativos. Essas regiões não funcionam isoladamente. Na verdade, a criatividade surge da interação entre elas. O córtex pré-frontal ajuda a estruturar e avaliar as ideias. O hemisfério direito contribui com associações inovadoras. E a rede modo padrão permite novas conexões sejam formadas durante momentos de descanso ou introspecção. A criatividade pode ser dividida em 4 fases principais: preparação, incubação, iluminação, verificação. Vamos explorar cada uma delas. Primeiro, preparação. Na fase de preparação, estamos coletando informações e nos imergindo no tema que queremos resolver. Por exemplo, se você está tentando criar uma nova receita, essa fase envolve pesquisar ingredientes, técnicas culinárias e talvez experimentar algumas combinações. Durante essa fase, o córtex pré-frontal está muito ativo, ajudando a organizar e analisar as informações. 2. Incubação. A incubação é uma fase fascinante, pois ocorre quando não estamos ativamente pensando no problema. Pode acontecer enquanto estamos fazendo uma caminhada, tomando um banho, ou até mesmo dormindo. É durante esse período que a rede de modo padrão entra em ação, permitindo que o nosso cérebro faça conexões inesperadas entre ideias aparentemente não relacionadas. Essa fase é crucial para a criatividade, pois muitas vezes as melhores ideias surgem quando menos esperamos. 3. Iluminação ou insight. A fase de iluminação é o que chamamos de eureka, quando essa ideia brilhante surge de repente. Mas, na verdade, vimos que isso não acontece de forma tão espontânea assim. Esse insight é o resultado de todas as conexões que o nosso cérebro fez durante a incubação.
Aqui, o hemisfério direito desempenha um papel importante, ajudando a integrar e a sintetizar as ideias de maneira inovadora. 4. Verificação. Finalmente chegamos à fase de verificação, onde avaliamos e refinamos novas ideias. O córtex pré-frontal novamente se torna essencial, ajudando a testar a viabilidade da ideia e fazer ajustes necessários para transformá-la em uma solução prática e eficaz. A criatividade pode ser influenciada por diversos fatores. Primeiro, estímulos externos. Os estímulos externos são todas as influências que vêm do ambiente. Um ambiente rico em estímulos pode promover a criatividade de diversas maneiras surpreendentes. Por exemplo, estar em contato com diferentes culturas, artes e experiências novas pode expandir a nossa maneira de pensar. Até mesmo quando algo simples, quando mudar o ambiente, como trabalhar em um parque em vez de ficar no escritório, pode desencadear novas ideias. 2. Estado emocional. Nosso estado emocional tem um impacto significativo na criatividade. Emoções positivas, como alegria e entusiasmo, tendem a ampliar nosso pensamento e permitir que façamos conexões mais livres entre as ideias. No entanto, emoções negativas também podem ser criativas, especialmente quando lidamos com desafios ou expressamos sentimentos profundos através da arte ou escrita. 3. Neurotransmissores. Dentro do nosso cérebro, os neurotransmissores desempenham um papel crucial. A dopamina, por exemplo, está associada à motivação e ao prazer. Os níveis elevados desse hormônio podem melhorar nossa capacidade de pensar criativamente. A serotonina também tem seu papel, influenciando o nosso humor e, consequentemente, a capacidade de gerar novas ideias. 4. Pausas e descanso. Fazer pausas regulares e garantir períodos de descanso adequado é essencial para a criatividade. Quando nos permitimos descansar, a rede modo padrão pode trabalhar livremente, ajudando-nos a incubar ideias e fazer conexões inesperadas. Não é à toa que muitas vezes temos insights criativos quando estamos relaxando ou prestes a adormecer. 5. Estilo de vida e hábitos. Nossos hábitos diários e estilo de vida também afetam nossa criatividade. Praticar exercícios físicos, manter uma dieta equilibrada e ter um sono de qualidade são fundamentais para o bom funcionamento do cérebro. Além disso, atividades como meditação podem ajudar a acalmar a mente e a melhorar a capacidade de concentração e geração de ideias criativas. Agora chegamos à parte prática do nosso vídeo. Vamos falar sobre exercícios e técnicas que você pode usar para aumentar sua criatividade. Esses métodos são simples, mas podem fazer grande diferença no seu dia a dia. O método número 1 é deixar o like nesse vídeo. Fazendo isso, você ajuda esse canal a crescer, aumentando também a sua criatividade e a minha gratidão. E se você se inscrever no canal e ativar o sininho, esses efeitos são aumentados. Dado o recado, agora sim, vamos à lista de métodos que estimulam a sua criatividade. 1. Brainstorming. O brainstorming é uma técnica clássica para gerar ideias. A ideia é liberar sua mente e anotar todas as ideias que vêm à cabeça, sem julgá-las, colocando tudo em um painel ou um quadro, misturando anotações e imagens de forma que você possa visualizar tudo de uma vez. Isso ajuda a quebrar barreiras mentais e permite novas conexões feitas. Você pode fazer isso sozinho ou em grupo e a chave é deixar a criatividade fluir sem críticas. 2. Mind Mapping. O Mind Mapping, ou mapa mental, é outra ferramenta visual que ajuda a organizar suas ideias. Comece com um conceito central no meio de uma folha de papel e vai desenhando ramificações com ideias relacionadas. Essa técnica não só ajuda a estruturar pensamentos, mas também pode levar a novas descobertas e a insights criativos. 3. Pausas e ócio criativo. Como mencionamos anteriormente, pausas regulares são essenciais quando nos afastamos do problema e permitindo que o nosso cérebro descanse. A rede de modo padrão continua a trabalhar em segundo plano. Tente fazer pequenas pausas durante o dia, reserve tempo para atividades relaxantes que não envolvem trabalho direto, como caminhar, meditar ou ouvir música. 4. Exposição a novas experiências. Saia da sua zona de conforto e exponha-se a novas experiências. Viajar para lugares desconhecidos, ler livros de gêneros diferentes ou até aprender uma nova habilidade pode inspirar sua criatividade. A diversidade da experiência amplia nosso repertório de ideias e possibilita novas conexões. 5. Técnicas de imersão. A imersão é um processo de mergulhar profundamente em um assunto ou atividade. Passe um tempo significativo pesquisando e experimentando o tema. Quanto mais você se envolve, mais material seu cérebro tem para trabalhar durante as fases de incubação e iluminação.
Ao incorporar essas técnicas na sua rotina, você pode aumentar significativamente a sua capacidade criativa. Lembre-se que a criatividade não é algo que acontece apenas por acaso, é um processo que podemos cultivar e aprimorar com prática e paciência. Gente, o cérebro é uma máquina fantástica, tem muitos assuntos pra gente aprender juntos ainda. Eu estou deixando o YouTube recomendar 2 vídeos aqui do canal que eu tenho certeza que você vai gostar também. Lembrando sempre de deixar o like, se inscrever no canal e me incentiva a continuar e me ajuda muito. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final e até a próxima!